Olá, começa agora a série Origens, 6 temas especiais, começando por Origens do Universo. Depois veremos origem da vida, origem dos dinossauros, origem do ser humano, origem da ciência e origem da palavra. Hoje estudaremos Origens do Universo. Um livro publicado por Richard Panek, intitulado The 4% Universe. Nesse livro o autor diz que tudo que nós conhecemos em termos de física, astrofísica, enfim, tudo que conhecemos do universo se resume a 4%. Mesmo assim, nesses 4% existem inúmeras hipóteses, teorias, ideias a respeito da origem e do fim do universo. Existem teorias que falam que o universo pode ser, na verdade, vários, ou a teoria do multiverso, dos universos múltiplos, não é? Há aqueles que sustentam que o universo poderia ser eterno, sem começo, nem fim. No entanto, a Bíblia, que para muitos é realmente a revelação de Deus à humanidade, ela começa em seu primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo, fazendo uma afirmação muito clara e muito contundente. Ela diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Portanto, para a Bíblia, para aqueles que creem na Bíblia, o universo teve um começo. E um outro texto que está lá no último livro da Bíblia, Apocalipse 14, versos 6 e 7, nós lemos o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, de acordo com a Bíblia, Deus, ele é o Criador. O primeiro livro dela afirma isso, o último livro dela também afirma isso. Ela começa e termina dizendo que Deus é o Criador. Portanto, se ele criou, o universo, segundo essa concepção, tem um começo, tem um início. Apocalipse 3,14 também diz o seguinte: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse texto, Apocalipse 3 e seguintes, ele mostra aquela visão de João a respeito das 7 igrejas. Os estudiosos de profecias, os teólogos, entendem que essas 7 igrejas representam 7 períodos pelos quais a igreja cristã passaria. Curiosamente, Jesus se apresenta de uma forma diferente em cada um desses períodos, em cada uma dessas igrejas. Mas na 7ª, ele se apresenta como o princípio da criação de Deus. Esse princípio vem do grego arquê, que significa origem ou agente da criação. Portanto, esse texto, Apocalipse 3,14, apresenta Jesus como sendo o agente criador de tudo que existe. Como João capítulo 1, verso 1 também diz que ele é o verbo que fez o universo. Por meio dele tudo foi feito. Então, mais uma vez, vemos um texto que afirma claramente que Deus, na pessoa de Cristo, é o Criador do universo. Mas será que existe algum argumento fora da Bíblia para afirmarmos isso? Será que a Bíblia dizer que Deus é o Criador não seria, para algumas pessoas de mente um pouco mais relativista, ou mesmo por parte dos descrentes, não seria começar pelo caminho errado? Será que existe um argumento científico, filosófico que sustenta também essa ideia? Nós cremos que sim. Hoje vamos tratar do argumento cosmológico. No próximo vídeo falaremos um pouco mais sobre o argumento teleológico. O argumento cosmológico ele se compõe de 3 premissas, que formam assim um silogismo. A primeira diz que tudo que teve um começo teve uma causa. Isso nos parece bastante óbvio, né? Bastante lógico, senso comum até. A segunda premissa diz: o universo teve um começo. Essa já temos que parar para analisar um pouquinho mais, investigá-la, porque se nós concluirmos que o universo teve um começo, com base na premissa número 1, nós teremos que, de qualquer modo, concluir pela terceira que diz: o universo teve uma causa. Então, resumindo, fica assim: tudo que teve um começo tem uma causa. O universo teve um começo? Se sim, o universo teve uma causa. Vamos pensar um pouquinho nessa causa. E eu quero ilustrar esse assunto usando aqui uma figura, uma ideia, né? Uma ilustração de um automóvel. Pense num carro. Você coloca combustível, enche o tanque e liga esse carro e o deixa funcionando. A pergunta que eu faço é a seguinte: se você tivesse ligado o seu carro uma eternidade no passado, ele estaria funcionando hoje? E a resposta, obviamente, é não, porque todo o combustível químico, gasolina, álcool, o que seja, teria sido transformado em movimento, alguma parte seria poluição, e a capacidade de trabalho desse automóvel, se fosse eterno, já teria se extinguido há muito tempo. Portanto, se o carro ainda está funcionando, isso significa que ele não é eterno, que o seu motor foi ligado em algum momento passado
e ele ainda está funcionando porque ainda existe combustível químico nele sendo transformado em movimento. Pense agora no universo, como se fosse um motor, uma máquina. O universo, ele funciona ainda, é óbvio. As estrelas ainda queimam o seu combustível. Você que está me ouvindo ainda funciona. Portanto, imaginar que o universo fosse eterno no passado parece que não corresponde aos fatos. Se o universo fosse eterno para trás, no passado, não haveria mais combustível disponível. Estrelas não existiriam mais queimando seu combustível e nem nós estaríamos aqui agora pensando, falando, ouvindo, funcionando. Essas constatações são tão assim claras que a atual teoria vigente, mais aceita para a origem do universo, ela se chama Big Bang. Você pode até discordar, podemos até discordar de vários aspectos dessa teoria, mas o interessante é que ela é bastante teológica. Por quê? Porque ela coloca um princípio, ela coloca uma origem para o universo. Tudo que teve um começo tem uma causa. O universo, pelo que acabamos de ver e por outras evidências mais que o tempo não permite nós abordarmos, tudo indica que ele teve também um começo. Se o universo teve um começo, ele tem que ter uma causa. Agora, pensemos um pouco nessa causa. Ela tem que ser, primeiramente, todo-poderosa. Por que ela tem que ser todo-poderosa? Porque ela criou um universo que é muito vasto. Veja, pense apenas na nossa galáxia, que é uma entre bilhões, a Via Láctea. Para cruzar a nossa galáxia de ponta a ponta, de um extremo a outro, ela é um disco espiralado, né, de nebulosas, estrelas, planetas, enfim. Para cruzar essa galáxia de ponta a ponta, nós gastaríamos a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, levaríamos 100 mil anos, apenas uma galáxia. A nossa galáxia tem cerca de 100 bilhões de estrelas. Segundo os astrônomos, existem de 40 a 100 bilhões de galáxias. Então pense realmente no número de estrelas que há no universo. São realmente incontáveis. Salmo 147, verso 4, ali há uma afirmação que vai ao encontro dessa constatação que acabamos de fazer. Ali diz: Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Veja, para nós elas são incontáveis, para Deus não. Deus conhece cada uma delas, Deus as chama pelo seu nome. Deixa eu falar uma coisinha para você agora, aproveitando essa deixa que o Salmo nos dá. Alguma vez você já pensou que Deus não conhece você? Alguma vez você já pensou que Deus talvez tenha se esquecido de você? Eu te convido a repensar essa ideia, porque se Deus é tão detalhista, tão carinhoso, a ponto de conhecer as estrelas todas pelo seu nome, levando em conta que elas são para nós incontáveis, certamente Ele conhece cada um dos 8 bilhões de seres humanos que habitam na Terra. Ele sabe tudo sobre você. Bem, voltando ao nosso tema aqui, o universo realmente é vasto demais. Essa foto que você está vendo agora aí na tela, ela não se refere, não está retratando aí estrelas em cada ponto desse. Cada ponto desse, essa foto foi tirada pelo telescópio espacial Hubble, cada ponto desse, ele é uma galáxia. Então pense, cada ponto desse contém bilhões de estrelas. Cada ponto desse contém um número incontável, possivelmente, de planetas e muito mais coisas. Agora veja essa outra foto. Essas manchas que você vê aí na tela, elas são superaglomerados de galáxias. Ali há uma grande concentração de galáxias. E esse é o limite visível atual do nosso universo. Os telescópios não conseguem avançar além disso. Portanto, o universo pode ser muito mais vasto do que nós temos dito aqui. E realmente nós concluímos que essa primeira causa só pode ser todo-poderosa. Salmo 19, verso 1 diz: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu creio nisso, por tudo que vejo ao olhar para o céu. Essa primeira causa não causada também tem que ser inteligente, porque ela não apenas trouxe à existência um universo vastíssimo, grande demais, mas trouxe à existência um universo que funciona como um relógio, perfeitamente. Pense nas engrenagens de um relógio. Imagine que você seja um astronauta caminhando pelo planeta Marte e de repente você tropeçasse num mecanismo e ao tomá-lo nas mãos você percebe que é um relógio. Quais seriam suas possíveis conclusões? Primeira, marcianos usavam relógio? Segunda, é possível que um terráqueo já tenha passado por aqui e perdeu o relógio? Terceira, acho que você não pensaria isso. Tempestades aqui nesse planeta acabaram juntando aqui minerais, metal, vidro, e depois de milhões de anos apareceu esse mecanismo aqui funcionando. Eu tenho certeza que você não pensaria dessa maneira. De fato, ao contemplar um mecanismo, um relógio, qualquer um pressupõe que haja um relojoeiro. Qualquer um pressupõe que, se existe algo que revela design inteligente, uma intenção,
isso pressupõe realmente uma função e logo uma intenção de alguém que tenha criado essa função. O universo é assim. O sistema solar é um relógio. Os planetas giram de uma distância perfeita, com velocidades constantes. Os nossos relógios são ajustados pelos movimentos astronômicos. Portanto, ao você pensar no sistema solar, lembre-se de que ele é muito mais complexo e preciso do que os relógios que nós admiramos tanto aqui na Terra. Essa primeira causa realmente tem que ser muito inteligente. Alguns anos atrás, uma publicação brasileira de divulgação científica popular publicou uma edição especial intitulada 29 Coisas que Não Fazem Sentido. E eu destaco aqui para você um trecho dessa reportagem que me chamou muita atenção, porque na verdade ele revela o seguinte, como disse Winston Churchill, algumas pessoas tropeçam na verdade e se levantam e fazem de conta que nada aconteceu. É o que acontece aqui, acompanhe comigo a leitura. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies. Se fosse mais fraca, não seria capaz de agregar massa em estrelas. E a atração mútua entre elétrons e prótons? Se fosse diferente do que não existiriam átomos estáveis. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um lugar habitável. A pergunta que não quer calar: quem ou o que fez essa tunagem ou regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas? Sabe, no parágrafo seguinte, eles não respondem à pergunta, eles mudam de assunto. Então é um típico caso de tropeçar na verdade, levantar-se, sacudir a poeira e fingir que nada aconteceu. Essa é a grande pergunta: quem fez um universo tão regulado, tão perfeito, regido por constantes tão finamente ajustadas? Essa primeira causa só pode ser realmente muito inteligente. Mas tem mais, essa primeira causa ela tem que ser imaterial, além do espaço, e atemporal. Por quê? Porque ela criou o tempo, o espaço e a matéria. E, finalmente, essa primeira causa tem que ser pessoal. Por que ela tem que ser uma pessoa? Porque energia, porque algo impessoal não escolhe criar alguma coisa. Somente um ser que seja uma pessoa dotado de livre-arbítrio, de poder de escolha, é que poderia criar um universo como nós vemos, que funciona numa base tempo, espaço, matéria, complexo, funcional e cheio de design inteligente. Curiosamente, essa primeira causa não causada é exatamente aquela apresentada pela Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é todo-poderoso, inteligente, ele é onisciente, na verdade, ele é onipotente, ele é imaterial, ele é transcendental, ele está além do espaço, do tempo e da matéria, porque ele criou tudo isso, essas três dimensões, e ele é uma pessoa. E nós chegamos a essa conclusão, até aqui, sem usar realmente a Bíblia. Uma aproximação puramente filosófica, ou digamos até científica. 2 de março de 1972, nesse ano, houve uma conquista realmente muito importante por parte da ciência. Foi lançada ao espaço a sonda Pioneer. Nessa sonda, cujo objetivo era fotografar planetas, enviar informações para a Terra, foi colocada uma placa de metal, uma placa de ouro. E nessa placa havia alguns desenhos. Foi colocado ali um desenho, um diagrama do átomo de hidrogênio, a distância de 14 pulsares e o desenho do sistema solar, a posição exata da Terra e de onde foi lançada a sonda. Além disso, há ali nessa placa uma ilustração de um casal de seres humanos, um homem e uma mulher. No total, essa placa ela contém 1.271 bits de informação. Carl Sagan, um cientista ateu, um grande astrônomo norte-americano, foi quem teve a ideia de colocar naquela sonda essa placa, pensando que se algum dia alguma inteligência extraterrestre encontrasse a nave e essa placa ali, concluiria, obviamente, que alguém inteligente mandou para o espaço aquela placa com 1.200 e poucos bits de informação. Agora a pergunta é a seguinte: quanta informação existe num corpo humano? Um adulto produz em média 300 milhões de células por minuto, ou seja, 432 milhões ou trilhões de células por dia. Veja bem, 432 trilhões de células por dia. Isso é muita informação? Cada célula contém ao menos 1,5 gigabyte de código genético. Dessa forma, uma pessoa carrega aproximadamente 60 zettabytes, o número 60 seguido de 21 zeros de informação. Até 2020, toda a informação digital produzida desde que começou a era da informática deve alcançar a marca de 40 zettabytes. 60 zettabytes de informação versus 1.271 bits de informação. Por que a placa de metal revela design inteligente, uma mente inteligente por trás dessa realização e um corpo que contém trilhões de células, cada uma delas contendo 60 zettabytes de informação, não revela design inteligente? Eu não consigo realmente entender
como que alguns conseguem construir um raciocínio e deixar de lado aquele outro. Sabe, seria muito bom que as pessoas adotassem, quando estudam esses assuntos, a postura do apóstolo Pedro. Sim, Pedro, um simples pescador, um homem rude, humilde, mas que tinha, em alguns momentos, até uma mentalidade científica. Veja, lá em Lucas 24, versos 11, depois 22, nós vemos 11 e 12, melhor dizendo, nós vemos ali o relato da ressurreição e é dito que Maria Madalena, quando foi ao sepulcro e o viu vazio, foi correndo contar para os discípulos que tinha visto que o sepulcro estava vazio, portanto Jesus tinha ressuscitado. Pedro duvidou, mas ele não ficou apenas na dúvida. Ele correu até o túmulo e é dito que ele foi lá para ver com os próprios olhos. Essa é a atitude de um bom cientista, de uma pessoa que tem honestidade intelectual. Ela deve ver por si mesma. E eu te convido nessa série Origens a fazer exatamente isso. Talvez você vá ouvir coisas que não estão muito de acordo com a sua cosmovisão, com a sua maneira de ver o mundo. Talvez você vá discordar de alguns conceitos. Tudo bem. Agora eu só te peço uma coisa, faça como Pedro. Corra até as evidências e veja com os próprios olhos. Eu creio que você terá muitas surpresas. No próximo estudo, veremos o tema Origens da Vida. Até lá.